Resolução de disputas e conciliação com o doutor Rogério Neiva. Ele está conosco na Rádio Justiça, o juiz do trabalho, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento pela UNB, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Doutor Rogério Neiva, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma grande satisfação estar conversando com você e os nossos ouvintes sobre a nossa temática dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas. Vamos aos assuntos de hoje. Vamos falar sobre o Tribunal de Justiça do Maranhão, que capacita mais 196 conciliadores e mediadores judiciais. Professores decidem encerrar a greve, mas ainda tentam acordo com a prefeita. Promessa de pagamento e rodoviários do entorno encerram a paralisação. E ainda vamos conversar com essa informação sobre um governo de um estado e o Sindicato de Policiais Penais que entra em acordo, doutor Rogério. Exatamente, Sérgio. Temos aí alguns temas interessantes para compartilhar com os nossos ouvintes, predominantemente quanto ao tema da greve de servidores públicos, como também de empregados, no caso dos rodoviários, que servem em torno do Distrito Federal. Podemos começar com o caso dos policiais penais do estado de Alagoas? Sim, pois não. Então, Sérgio, esse primeiro destaque para trazer para o nosso ouvinte é que essa semana se encerrou um movimento grevista dos policiais penais do estado de Alagoas, envolvendo aí uma tratativa que foi estabelecida, um acordo que foi estabelecido com o governo do estado. E aí, Sérgio, existem alguns aspectos que merecem consideração aqui para esclarecer o nosso ouvinte, e esse tema tem relação também com outro destaque que vamos tratar aqui, envolvendo os professores lá no município de Campo Grande. O que acontece, Sérgio? O primeiro ponto importante que eu chamo a atenção dos nossos ouvintes, e eu diria assim, que esse é um esclarecimento que vale para diversas situações, e é bom que o ouvinte tenha consciência disso, é que é o seguinte, a primeira questão que eu trago até para provocar a reflexão do ouvinte mas servidor público, principalmente envolvendo aí carreira policial, carreira da segurança pública, pode fazer greve? Como é que é isso? Pois bem, e aí, para responder esse primeiro questionamento, e já trazendo um link aí com esse episódio envolvendo os policiais penais de Alagoas, repare o ouvinte que este acordo que pôs fim à greve, ele foi firmado no Tribunal de Justiça de Alagoas, com a mediação do desembargador relator responsável pela ação que foi apresentada, ou seja, a greve foi judicializada, e quem conduziu as tratativas foi o relator. Pois bem, então antes de entrar nesses detalhes aqui do caso concreto, e esclarecendo a questão que eu havia levantado anteriormente, tem três questões que é preciso que o ouvinte compreenda. A primeira delas é que o direito de greve do servidor público, não obstante as particularidades das carreiras da segurança pública policiais, que inclusive é objeto de uma convenção específica da Organização Internacional do Trabalho, porque aí nós estamos falando de carreiras armadas, mas enfim, deixando de lado esse aspecto particular, de forma geral, a primeira questão que o ouvinte pode estar se perguntando mas como é que é isso, greve de servidor público? Tem três questões interessantes que eu trago aqui para esclarecimento do nosso ouvinte. Primeira delas, a Constituição assegura o direito de greve do servidor público, porém, dependendo de uma norma infraconstitucional específica que até hoje não existe. Isso suscitou um longo debate durante anos, tomando aí a Constituição de 88, e assim, anos se passaram, e até que essa questão ela foi resolvida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal, num famoso mandado de injunção, que teve como relator o ministro Gilmar Mendes, que foi o MI 708. Então, nessa decisão do Supremo, essa foi a primeira decisão que veio, estabelecer uma série de balizas sobre essa questão, assegurando o direito de greve do servidor público e reconhecendo, outro ponto importante, que a competência não seria da Justiça do Trabalho, porque essa é uma outra questão que poderia ser discutida, já que, tradicionalmente, quem trata desse tipo de conflito, dos conflitos coletivos, é a Justiça do Trabalho. Toda vez que a gente ouve falar em greve, nós estamos falando em Justiça do Trabalho. Então, naquela ocasião, o Supremo já tinha afirmado essa tese. Pode fazer greve, assegurando a eficácia da norma constitucional e a competência da Justiça do Trabalho. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ainda quanto a essa questão, no tema 544, que foi da relatoria do ministro Fux, o Supremo emitiu a tese definitivamente da competência da Justiça do Trabalho. Então, o primeiro ponto importante que eu chamo a atenção do ouvinte o servidor público ele pode exercer o direito de greve e a competência para discutir o conflito daí decorrente não é da Justiça do Trabalho, é da Justiça Estadual. Exatamente por isso, como eu havia dito, esse acordo envolvendo os policiais penais de Alagoas foi submetido ao Tribunal de Justiça e o acordo lá foi firmado. E um último ponto que eu chamo a atenção do ouvinte, que foi uma questão também discutida no Supremo Tribunal Federal, que é a questão dos descontos dos dias parados. E isso é objeto do tema 531 do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Dias Toffoli, onde se reconheceu a possibilidade do desconto. Então, eu estou dizendo isso até para contextualizar o ouvinte contra esse tema. Pois bem, no caso específico de Alagoas, foi iniciado um movimento grevista por parte dos policiais penais, e aí estamos falando da carreira da segurança pública, que conta com potencial para trazer uma série de impactos. A questão, como eu havia dito, foi judicializada, levada ao Tribunal de Justiça. A mediação foi conduzida pelo desembargador relator, o desembargador Fábio Ferrário,
que conseguiu, né, e aí já ficam registradas efusivas congratulações, que conseguiu colocar fim ao conflito, estabelecendo uma solução de consenso, e me parece assim que a construção foi muito interessante que foi feita, porque nós sabemos que, no caso do servidor público, há uma dificuldade quando estamos diante de reivindicações de reajuste salarial. Porque diferente, né, do que acontece no setor privado, e a questão do reajuste sempre é um tema importante, no caso do setor público, o reajuste salarial depende de lei, depende de previsão orçamentária, e se depende de lei, não depende apenas do chefe do executivo, depende também do legislativo, depende de previsão orçamentária, depende de recurso, depende do respeito a todas as restrições de natureza fiscal, como os vários tetos de gastos que nós temos, não só da emenda 95, mas nós temos, né, um teto específico envolvendo despesas de pessoal, a lei de responsabilidade fiscal. Então existe uma série de restrições, então não é algo simples, né? Houve, inclusive, quem sustentasse que o direito de greve ele teria restrições exatamente por conta disso. O fato é que, nesse caso, foi criada 2 comissões para tratar os temas que levaram à greve, com prazo para funcionar, comissões plurais, e isso acabou ajudando a buscar uma solução para o impasse, de modo que fica aí o registro e as congratulações, mais uma vez, ao mediador do caso. Temos mais 5 minutos para tratar de um outro tema também, que foi esta greve de motoristas rodoviários do entorno, doutor Rogério Neiva. Pois é, o Distrito Federal, Brasília, ontem foi surpreendida com uma greve dos motoristas do transporte rodoviário. Foi uma paralisação de horas, na verdade, no dia de ontem, mas que obviamente foi suficiente para causar um grande impacto. Quais são as questões aqui que merecem chamar a atenção, Sérgio? Primeiro ponto, a greve, ontem mesmo, ela foi encerrada, né? O motivo da greve? O motivo da greve teria sido o inadimplemento ou a mora, né, o não pagamento de determinadas vantagens, como a antecipação da primeira parcela do 13º e outros benefícios. E aí eu preciso esclarecer rapidamente ao ouvinte o seguinte: é possível fazer greve por conta disso? Sim, porém é preciso que se respeite a lei de greve. E me parece aqui, né, que no caso, pelo menos pelas informações, não houve aviso prévio de greve, aquela, né, assembleia regular. Então, assim, me parece que aqui houve alguns problemas do ponto de vista formal. E ainda tem um outro aspecto que é uma questão do reajuste das tarifas, que acaba se misturando com isso. O fato é que não foi preciso nem que o judiciário atuasse, seja num índice de greve, seja numa tentativa de acordo, que ontem mesmo se resolveu. Mas fica aí o registro e o esclarecimento para o nosso ouvinte de que nesse caso aqui o rumo seria outro, diferente, né, dos servidores públicos. Mas o fato é que a questão está pacificada e fazemos votos para que o tema se resolva pacificamente de forma definitiva. Vamos falar agora de greve de professor. Onde foi isso? Então, Sérgio, tivemos uma greve que se encerrou essa semana de professores no município de Campo Grande, né, capital do Mato Grosso do Sul. E aqui no caso, a exemplo a exemplo relativamente dos policiais penais de Alagoas, aqui foi uma decisão judicial que determinou o retorno, e aí inclusive com estabelecimento de multa, e os professores acabaram encerrando a greve e retornando ao trabalho. Tem uma particularidade aqui, que a chefe do executivo, a prefeita, disse que não tem recurso para conceder o aumento pretendido. Vão continuar as tratativas, mas nós voltamos àquela questão que eu mencionei antes, de que aqui nós temos aquela dificuldade que envolve as restrições orçamentárias. O fato é que, infelizmente, nesse caso não foi pela via do consenso, mas fazemos votos que lá na frente o consenso estabeleça. Um outro assunto agora: o Tribunal de Justiça do Maranhão capacita mais 196 conciliadores e mediadores judiciais. Pois é, Sérgio, eu quero chamar a atenção desse destaque aqui para os nossos ouvintes por alguns motivos. O primeiro é que, assim, os números do Tribunal de Justiça do Maranhão são bastante impactantes. Eles estão formando agora, recentemente, 196 conciliadores e mediadores, mas eles divulgaram aqui que de 2014 a 2022, eles capacitaram 1.633 que foram formados em 78 turmas. Então, assim, esse número é um número bastante impactante, e é importante, obviamente, que temos que ter uma preocupação não só com o número, com a quantidade, mas com a qualidade. Mas o fato é que nós temos a convicção, né, e eu digo nós, né, não apenas eu, mas como vários membros do Poder Judiciário que integram as polícias de conciliação, acerca da importância da capacitação. Então é muito importante a capacitação, e esse aqui é um exemplo. Aliás, eu aproveito, Sérgio, para chamar a atenção de que amanhã estará ocorrendo a formatura dos conciliadores e mediadores que foram formados no último curso do TRT da 20ª região, e eu tive a oportunidade de participar como instrutor. Então, enfim, essa é uma preocupação importante, eu faço esse registro. Quem nos acompanha, que tiver interesse em se capacitar, né, inclusive os advogados, existem vários cursos de formação oferecidos gratuitamente por vários tribunais, inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça, e isso mostra a importância que é dada para a formação em conciliação e mediação como um caminho para que se busque as soluções de consenso e promova a pacificação social. Muito bem, doutor Rogério Neiva, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, nesse Dia da Justiça, falando sobre resolução de disputas e conciliação. Até a próxima quinta-feira, doutor Rogério. Eu que agradeço, Sérgio. É sempre uma satisfação participar com você e os nossos ouvintes. Lembrando que, se você não acompanhou tudo, estará disponível esse quadro no meu perfil no Instagram, @RogérioNeivap. Doutor Rogério, mais uma vez, obrigado. Até lá.